Conforme prometido, essa pequena videoaula vai servir para deixar mais clara a diferença entre esses dois conceitos, essas duas grandezas físicas, já que no dia a dia eu percebo em sala de aula que o povo tem muita dificuldade para se estabelecer a diferença entre essas duas grandezas. E aqui nessa tabela demonstrativa que eu vou mostrar para vocês, eu pretendo elencar as diferenças entre estas duas grandezas. Primeira diferença é puramente conceitual. Definição de campo elétrico: uma região do espaço onde uma carga elétrica é submetida à ação de uma força quando tu larga ela ali. Então, o campo elétrico está associado à existência de uma força sobre uma carga elétrica em uma região do espaço. Ao passo que o potencial elétrico representa o trabalho realizado sobre uma carga para deslocá-la até o infinito. E se você quiser popularizar ainda mais o potencial elétrico, você poderia entender, digamos assim, que ele é uma grandeza física associada à energia gasta para deslocar uma carga de um ponto até o infinito. Então veja, campo elétrico, região do espaço, onde quando você larga uma carga ali dentro, essa carga sofre ação de uma força. Potencial elétrico representa o trabalho realizado sobre uma carga para deslocá-lo até o infinito. Outra diferença importante: o campo elétrico, ele além de ter módulo, ele tem direção e sentido. Isso significa que o campo elétrico representa ele pertence à classe das grandezas físicas vetoriais. O campo elétrico é uma grandeza física vetorial. Sendo uma grandeza física vetorial, ele pode ser representado por um vetor. Vamos colocar isso aqui. Pode ser representado por um vetor. Enquanto que o potencial elétrico não é uma grandeza física vetorial. O potencial elétrico é uma grandeza física escalar. Grandezas físicas escalares são aquelas que, para você ter uma informação completa a respeito, você não precisa informar direção e sentido. Até porque torna-se essa situação meio estranha. Tipo, a minha massa é de 85 kg na vertical, de baixo para cima. É ridículo falar um negócio desse, porque a massa é uma grandeza física escalar. Não tem sentido atribuir direção e sentido a uma grandeza física escalar, como é o potencial elétrico. Outra observação importante. Uma outra diferença entre campo elétrico e potencial elétrico: as unidades. O campo elétrico ele pode ser expresso oficialmente em Newton por Coulomb ou em Volt por metro, enquanto que o potencial elétrico ele é expresso oficialmente apenas em Volt. Volt é uma coisa, Volt por metro é outra completamente diferente. Esta é uma outra diferença entre estas duas grandezas físicas. Próxima diferença: o campo elétrico não pode ser negativo. Pela forma como o campo elétrico é definido, não existe a possibilidade de ele assumir valores negativos, apenas valores positivos. Enquanto que o potencial elétrico pode ser positivo, como ele pode ser negativo. A forma como o potencial elétrico é definido lhe permite, tem essa liberdade, essa possibilidade de ele poder assumir valores negativos. E na videoaula anterior eu dei uma interpretação física para o potencial elétrico ser negativo. E a próxima diferença, que não é tão gritante assim, é quanto à forma de se calcular o campo elétrico. O campo elétrico ele pode ser calculado por esta forma aqui, força elétrica sobre a carga, ou o campo elétrico pode ser calculado pela fórmula do kQ ao quadrado.
enquanto que o potencial elétrico ele pode ser calculado apenas pela fórmula do caquedo. Então vamos tomar como base aí as fórmulas que são parecidas. Aqui o caquedo ao quadrado e o caquedo. Ali a carga elétrica está expressa em módulo. Na fórmula do potencial não. É por isso que o campo elétrico não pode ser negativo, porque a carga elétrica naquela expressão está sendo expressa em módulo, enquanto que aqui a carga elétrica não está sendo expressa em módulo, podendo ter um valor negativo. Na fórmula do campo elétrico, onde aparece a distância está sendo elevada ao quadrado, enquanto que aqui a distância não está sendo elevada ao quadrado. Pô, Rodrigo, tu falou que ali na fórmula do caquedo ao quadrado a carga elétrica está sendo expressa em módulo, tá? E aqui a carga elétrica não está sendo expressa em módulo. Então, essa expressão aqui, ela é mais utilizada para se representar o caráter vetorial do campo elétrico. Aqui a carga elétrica ela não está expressa em módulo, com aquele objetivo de mostrar que quando a carga elétrica é negativa, a força e o campo elétrico atuam em sentidos opostos. E quando a carga elétrica ela é positiva, a força e o campo elétrico têm o mesmo sentido. Aqui a carga elétrica não está expressa em módulo, tem este objetivo de mostrar quando que a força e o campo elétrico têm ou não o mesmo sentido, e não para indicar a possibilidade do campo elétrico ser negativo, ok? Espero ter deixado bem claro essas diferenças, e na próxima videoaula eu pretendo fazer um exercício para ver se a gente fica um pouco mais claro quando usar um conceito, como que utilizar um outro para se tratar problemas dessa questão, dessa área da física que, convenhamos, não é uma área muito fácil pelo seu altíssimo grau de abstração, que é a eletrostática. Mas se a gente se dedicar um pouquinho, se a gente tiver um pouco de boa vontade, a gente consegue determinar as diferenças e entender um pouquinho mais disso tudo que a gente está discutindo. Ok? Beleza, moçada. Um abraço para vocês. Até a próxima videoaula.